Ai, minha alma. Bom, eu quero compartilhar e quero mostrar para vocês na Bíblia uma história que, na verdade, eu lembro até que uma vez o Wilker pregou essa mensagem alguns anos atrás. Eu lembro sobre esse tema, não foi exatamente sobre esgotamento emocional, mas foi sobre essa passagem. As coisas elas vão se interligar. Eu sei que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza disso. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Reis. Capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 13. Aí o pessoal o Renan que está na projeção hoje, nós vamos ficar nos capítulos 17, 18 e 19 do livro de Reis, do 1 Reis. Então talvez a gente vá dar uma saída num outro texto, mas via de regra serão nesses 3 textos. Bom, vamos lá? Vocês estão prontos? Quem está com o coração aberto? Quem está sedento? Você sabia que Jesus ele vem nos lugares onde as pessoas têm sede? Você precisa ter sede de Deus, sede da verdade de Deus, sede do Espírito Santo de Deus. Aonde tem sede, Jesus está lá, porque Ele está doido para saciar a sede dos sedentos. Então, se você tem sede de Deus essa noite, o Senhor vai te encontrar aí, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, nós vamos ler o texto, em seguida vamos orar. Diz assim, a partir do verso 13. Não vou ler, vamos fazer diferente, vamos ler a partir do verso 9 para a gente ter um contexto legal. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Nissi como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo: fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo nessa noite. Pai, nós estamos aqui e precisamos do Senhor para que nós possamos ser tocados e possamos compreender a mensagem. A verdade é que para que a mensagem ela possa cumprir o propósito, nós precisamos entender a mensagem. Para isso, essa mensagem ela não pode ficar à beira do caminho, ela não pode ser roubada por Satanás. Essa mensagem ela não pode ser sufocada por um solo pedregoso, onde a palavra ela não penetra as suas raízes. Essa palavra também, ela não pode ser sufocada pelos cuidados deste mundo e pelas riquezas e pelos bens. Antes, essa palavra ela precisa encontrar um coração sedento, alguém disposto a entender, alguém disposto a compreender a sua palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor possa levantar essas pessoas, o Senhor possa moldar, preparar esses corações
para que os nossos corações estejam assim sedentos para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, antes de eu li a parte final da história, mas obviamente eu vou ter que voltar desde o início para contar toda a história de maneira resumida. Eu vou tentar resumir o mais rápido que eu puder e o máximo que eu puder, para a gente entender a história de Elias, porque para a gente entender onde Elias chegou, ao nível de esgotamento que ele chegou, a gente precisa entender o que aconteceu antes. Então, a gente precisa entender que Elias, ele foi um profeta que Deus levantou no tempo do reinado de Acabe e Jezabel. Acabe, de acordo com a palavra de Deus, lá no capítulo 16 do 1 Reis, foi um rei muito mau, pior do que todos os outros reis que reinaram antes dele. Ele, além de fazer tudo de mal que os outros reis fizeram, ele fez algo a mais, que foi casar com Jezabel. E Jezabel era filha do rei de Sidom. E lá em Sidom, eles adoravam um Deus. Esse Deus era Baal. Então Jezabel é uma mulher pagã, com quem Deus havia terminantemente proibido que os israelitas casassem. Além de praticar todos os males que os outros reis haviam praticado, ele acrescenta à lista o fato de casar com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, e não só não fazia parte do povo de Deus, como era uma mulher envolvida com feitiçaria, com idolatria, com tudo que é ruim, uma mulher maligna. E ela, ao casar com essa mulher, ela o convence a fazer Israel toda cultuar Baal, o Deus da terra dela. Quem é Baal? Baal é o Deus, para os sidônios, era o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade. Era aquele que era responsável de mandar chuva e fazer com que as coisas crescessem dentro da cultura sidônica maligna, pagã dos sidônios. E aí Acabe casa com esta mulher, e esta mulher então o convence a fazer com que todo Israel, o povo de Deus, ele passe a adorar essa falsa divindade. Aí Israel passa então a adorar, está entregue à idolatria, entregue à corrupção. E por causa de tudo isso, por causa dessa liderança corrompida que começa com Acabe e Jezabel, todo Israel agora se vê numa situação extremamente deplorável espiritualmente, separados de Deus completamente. E é nesse contexto que Deus levanta Elias como um profeta, para destemido, vale ressaltar, ao ponto de, inclusive, quando ele tem um dos diálogos dele com Acabe, Acabe olha para Elias e diz: és tu, ó perturbador de Israel. De tão confrontador, corajoso que Elias era. Elias era um profeta extremamente corajoso. Ele se levantava de maneira muito ousada para fazer a vontade de Deus. A gente tem o início dessa história, Elias exatamente fazendo algo extremamente corajoso, que está no capítulo 17, no versículo 1. Ele vai até o rei Acabe, olha nos olhos do rei Acabe e diz: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Cara, que homem ousado, que homem cheio de autoridade de Deus. Ele chega diante de Acabe e ele diz: não vai chover. Agora, é importante que a gente lembre, Baal é o Deus do quê? É o Deus da tempestade. Já em nome do Senhor, de cara, Elias se levanta dizendo assim, é como se ele dissesse: eu vou te mostrar que o Deus que você serve não é um Deus de verdade. Porque já que ele é o Deus da tempestade, eu estou dizendo em nome do Senhor que não choverá. E não choveu por 3 anos. Então Elias, ele começa o ministério dele confrontando Acabe de maneira muito corajosa. Ele está sendo um instrumento poderoso de Deus para desmascarar tanto a liderança de Acabe e Jezabel, quanto essa falsa divindade chamada Baal. Ele diz que não choveria e nem cairia orvalho. Orvalho é essa
pequena neblina que cai à noite, e esse orvalho, essa neblina, ela também rega a terra para que cresça algo. Mas na profecia, na palavra liberada de Elias, ele disse: nem orvalho vai cair durante a noite. Significa dizer que nada nasceria na terra. A partir dali, não haveria uma fome muito grande sobre Israel, que foi o que aconteceu. Logo após ele proferir essa palavra diante de Acabe, Deus dá uma ordem para Elias, para que ele possa fugir. Tudo secou, as coisas ficaram escassas, e então, por causa dessa liderança corrompida, diante desse cenário, Deus levanta um profeta que confronta essa divindade e a liderança corrompida. Coisas acontecem exatamente como o profeta havia dito. É lógico que ele seria odiado, e aí, então Deus dá uma ordem para ele, para dizer para ele se esconder. Agora, eu quero começar a fazer um adendo aqui. Sempre que surgirem tempos difíceis, é importante que se levantem profetas. Esse é o ministério profético. A coragem de falar a verdade em tempos difíceis. Nós vivemos nesses tempos. Hoje falar, por exemplo, é extremamente arriscado para a maioria de nós cristãos. E sabe o que é ruim? É que a maioria de nós estamos acovardados, com medo de sermos cancelados, com medo de sermos perseguidos, com medo de termos o nosso nome achincalhado por causa da nossa fé. Mas eu quero convocar desde já que os profetas de Deus dessa geração se levantem, que você possa se posicionar e tome coragem, a semelhança de Elias, de fazer o que tem que ser feito, de falar a verdade, de denunciar o pecado. Eu vou falar algo aqui. Esses dias eu vi um vídeo na internet. Eu não vou citar o nome do pastor que falou isso por uma questão ética. Só termina com Leonardo. Aí, eu falo isso, irmãos, porque eu sei que muitos de vocês gostam desse pastor. Nem tudo, eu vou ser honesto, nem tudo que ele fala é errado, mas a maior parte é. E um dos grandes problemas de um evangelho falso é que ele não é falso na sua totalidade, ele é diluído em meio de poucas verdades. Aí ele estava num podcast, esse querido irmão. Deixa eu beber uma água para falar. Vai que ele me processa, isso vai para a internet. Aí ele foi perguntado aí alguém fez uma pergunta nesse podcast, dizendo para ele: o que você acha da Priscila Alcântara? O que a igreja acha da Priscila Alcântara? E ele deixou claro que ele era amigo da Priscila Alcântara. Até aí tudo bem, eu não estou dizendo que a gente deve ser inimigo das pessoas porque elas se afastam de Jesus, não. Só que ele não teve coragem de dizer: eu amo a Priscila, mas ela está errada no posicionamento dela. Ele não teve coragem de dizer, porque ele tem medo da militância. Ele não teve coragem de dizer assim: olha, a minha opinião pessoal, eu concordo em partes, no sentido assim, a minha opinião pessoal sobre qualquer pessoa, ela é irrelevante. Eu estou falando da minha. A minha opinião pessoal sobre qualquer pessoa é irrelevante. Não importa o que eu tenho a dizer sobre as pessoas. O que importa é o que a palavra de Deus tem a dizer. Quando alguém que tem tamanho nível de influência não usa a sua influência para dizer e deixar claro, porque a irmã, a querida, eu vou chamá-la de irmã aqui, ela se diz cristã ainda, mas não é. E não falo isso com prazer, e não falo com isso para condená-la, mas ela não é. A luz da palavra, ela está afastada dos caminhos do Senhor. E quando um homem de Deus tem a oportunidade de dizer: isso aqui não está alinhado com a palavra de Deus, ele tem que ter coragem de dizer. Ele tem que ter coragem de dizer. Não importa quem quer que seja. Podia ser o meu melhor amigo. Eu ia dizer: eu amo com todas as forças do meu coração. Oro por ele, mas está errado, está fora do caminho do Senhor. O que prega, o que defende é completamente desalinhado com a palavra de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que as vozes que estão falando, e eu sei que vocês ouvem muitas dessas vozes, elas são vozes de pessoas que não têm tido coragem de se posicionar como cristãos nas oportunidades que têm e diante do público que tem.
Nós precisamos de homens e mulheres, de profetas. E eu não estou falando aqui daquele posicionamento religioso e agressivo. Não me refiro a este posicionamento, porque ele também é o outro extremo. É o mesmo lado. São os dois lados da mesma moeda. Um é extremo demais, o outro ele é conivente demais. E Deus não chamou nem para um, nem para outro. Mas Deus nos chamou para sermos proclamadores das virtudes, das verdades do reino de Deus. E aí, não importa se isso vai incomodar alguém, a gente precisa dizer, olha, isso está errado. Eu não preciso ofender ninguém, eu não preciso atacar ninguém, mas eu preciso deixar claro, isso está errado. E oro para que mude. E se precisar de mim, vou ajudar. Estarei à disposição, estarei orando. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu oro para que Deus ainda levante profetas, profetisas nessa geração, que se posicionem e falem a verdade. Porque tanto agora como no tempo de Elias, falar a verdade incomodava muito as pessoas. Elias então começou a falar a verdade e começou a incomodar Jezabel, que começou a perseguir os profetas. Jezabel era uma mulher extremamente maligna. Ela é essa mulher, ela representa esse espírito de Jezabel. Não atuava só naquele período, atua agora nos nossos dias. De querer calar a voz profética, de querer com que as pessoas se alinhem nos seus valores, alinhem os seus corações com os valores dela. Jezabel, ela era inaceitável para ela que alguém discordasse dela. Qualquer semelhança com o ambiente que vivemos hoje não é mera coincidência, querido. Vozes que tentam calar a igreja, que tentam nos calar como cristãos, e a gente muitas vezes, para a gente se alinhar, para a gente se acomodar a esse evangelho diluído, elas estão aí, essas vozes, e nós precisamos identificá-las, e nós não podemos nos calar diante disso. Então Jezabel se levanta para calar a voz profética, para deturpar a verdade, começa a perseguir os profetas, e não só isso, ela financiava os profetas de Baal, os profetas dela. Eles comiam a mesa dela, diz a Bíblia. Então ela pegava dinheiro e sustentava esses profetas. Então, depois que Elias se levanta corajosamente para pregar a palavra, ela começa a perseguir os profetas. E aí Deus dá a primeira orientação para Elias. Está lá no capítulo 17, versículo 2 ao 3, dizendo para Elias que ele deveria fugir para o riacho de Querite. Orientação de Deus. Guarde essa informação. Elias fugiu algumas vezes, só que algumas dessas fugas foram orientadas por Deus, outra não. Isso é importante a gente depois avaliar. Nessa primeira fuga, Deus diz, vai te esconder, te esconde, porque vão querer te matar. Então Elias vai e passa algum tempo no riacho de Querite, sendo alimentado por corvos. Ele comia melhor do que a maioria do povo de Israel. Quando a gente está fugindo, quando Deus diz assim, olha, eu quero que você saia de determinada situação, eu quero que você se esconda, às vezes Deus vai te dar essa orientação, você vai ter que sair de determinados meios, de determinados lugares, mas quando Deus te orienta a fugir, Ele está com você, Ele vai prover tudo que você precisa nesse processo. Quando você foge por qualquer outro motivo, a responsabilidade toda é sua, mas quando Deus te orienta, Ele vai estar com você. Quando Deus diz para Elias, para ele fugir para o riacho de Querite, ele é alimentado por corvos de manhã e de noite, muito provavelmente comendo muito melhor que a maioria de Israel, pois a maioria estava vivendo em extrema escassez por conta da falta de chuva. E aí, passado algum tempo, o riacho seca. Aí Deus faz o quê? Dá um novo comando para Elias. Manda ele ir para Sarepta. Sarepta é uma cidade de Sidom, terra de Jezabel. Eu não acredito que seja coincidência que Deus tenha feito isso. É como se Deus estivesse esfregando na cara da idolatria, do espírito de Jezabel, que ele iria exaltar o filho dele no meio da terra dos inimigos. Porque quando ele chega em Sarepta, está todo mundo morrendo de fome. Só que tem uma viúva lá que diz que vai preparar o último alimento dela para morrer com o filho. Ele diz não, ele a desafia em fé para que ela prepare alguma coisa para ele que não faltaria. Assim ela o faz, e ela, de todos os seus vizinhos, é a única que tem alimento em abundância. Deus exalta o servo dele no meio dos inimigos e ainda abençoa uma pessoa naquele lugar. Então Deus está agindo por meio da vida de Elias nesse período. Após ele estar lá em Sarepta, sendo sustentado por Deus de maneira sobrenatural, passaram-se 3 anos.
Deus fala com Elias e diz: Elias, capítulo 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre esta terra. Agora Deus diz: chegou a hora de chover. Elias vai lá. Quando ele está indo a caminho para encontrar Acabe, ele encontra um camarada chamado Obadias. Obadias, ele era o chefe do palácio de Acabe. Era o único homem ainda servindo naquele meio ímpio, fora aqueles que ele próprio havia escondido, estava servindo a Deus. A Bíblia diz que Obadias era um homem temente a Deus. Quando Elias encontra com Obadias, diz assim: vai lá dizer para o teu Senhor que eu quero vê-lo. E aí Obadias diz algo mais ou menos assim: está doido? Se eu falar, ele está atrás de você há um tempão. E todos os lugares que ele vai, ele pergunta por você, ele faz as pessoas jurarem que não te viu. Se eu disser que te vi e ele voltar aqui e você não tiver, eu vou morrer. Aí Elias se compromete e diz: eu juro pelo nome do Senhor que eu me apresentarei a Acabe. E assim ele se apresenta. Mas é importante falar uma coisa sobre Obadias. Obadias é um homem justo, íntegro, no meio de um povo extremamente corrompido. Eu acredito que ainda precisamos, como igreja, nos posicionar dessa mesma maneira. Ok, talvez você possa não ser e não ter esse ministério profético de confrontar e falar verdades no sentido mais público da coisa, mas você, no mínimo, você tem que ser um homem fiel e temente a Deus nos ambientes onde você está, mesmo que esses ambientes sejam extremamente corrompidos e ímpios. E Obadias era esse cara, num ambiente completamente idólatra, corrompido pela feitiçaria, corrompido por tudo que é ruim, ele se mantém fiel a Deus. Ele vai lá, ele marca um encontro de Elias com Acabe. Como sempre, Elias está diante de Acabe, capítulo 18, versículo 16 a 19. Olha o que ele diz, corajosamente. Pense num homem corajoso, Elias, irmãos. Que cara cheio do Espírito, que cara, sabe, bravo. O cara era homem, macho mesmo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Baalins é o plural de Baal, tá? Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Elias propõe um desafio. O cara é muito corajoso. Fala a verdade, irmãos. O cara é muito corajoso. O cara, ele é um homem destemido. Depois que ele ouve a voz do Senhor, ele se levanta e diz assim: vou confrontar o rei e ainda vou propor um desafio para ele. Vamos subir os teus 900 profetas contra mim, lá no Monte Carmelo. Nós vamos oferecer sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí Acabe concorda, leva todo o povo lá. Qual era a ideia de Elias com isso? O que passava na cabeça de Elias? Bom, se eu conseguir provar que Deus é Deus, todo mundo se arrepende, inclusive Acabe e Jezabel, todos abandonam e derrubam os altares de Baal e todos se voltam para o Senhor. A ideia fazia sentido e ele tinha muita fé e muita confiança de que Deus atenderia o seu pedido e de que Deus se manifestaria naquele lugar. E assim então eles sobem. Sobe Acabe, sobe os profetas de Baal, sobe os profetas de Azerá e sobe também Elias. Quando chega lá, no versículo 21 do capítulo 18, a primeira coisa que Elias faz ao olhar para o povo é dizer o seguinte: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Texto. Eu amo esse texto porque esse texto parece que ele é atemporal para o povo de Deus. Ou seja, atemporal é algo que transcende o tempo. Parece que ele é sempre atual para todos os momentos, para todas as eras da igreja. Porque sempre parece que tem um povo que está em dúvida a quem servir.
Parece que, embora saiba de toda a história, embora conheçam pessoas que desfrutem de um relacionamento com Deus e saibam do poder de Deus, essas pessoas, ainda assim, elas têm dúvidas a quem servir. E aí, Elias, diante do povo, disse: se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. Aí o povo, porém, nada respondeu. Pense num povo passivo diante daquilo que eles sabem que está errado. E é exatamente essa passividade que nós precisamos também combater no nosso meio. Nós estamos vendo coisas erradas e nós agimos como se não fosse conosco. Não falamos nada, não nos posicionamos, não damos uma palavra. Nós precisamos nos posicionar profeticamente. Repito. Muito bem. Depois dessa palavra, Elias propõe que os profetas de Baal sejam os primeiros a oferecer os sacrifícios deles. Ele diz: vocês são muitos, então vocês vão primeiro. Eles concordam, então vão lá, pegam a lenha, colocam o sacrifício, mas quem manda fogo é Deus, seja o Deus deles ou será o Deus de Israel. Então eles arrumam todo o sacrifício e começam então o ritual. Eles começam a gritar, e a gritar, e a gritar. E Elias, mais uma vez, o cara é muito ousado. Imagina que tem 900 caras diante de você. Você está desafiando 900 pessoas. E aí, no meio do desafio, você começa a zombar dessas pessoas. Foi o que o Elias fez. Elias começou a zombar. Grita mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo. Talvez ele esteja viajando. Talvez ele não esteja escutando direito. Grita mais alto. E aí os profetas de Baal agem gritar e nada de fogo. Nada de fogo. Aí eles apelam para um processo ainda mais, para um ritual ainda mais macabro, mais sinistro. Eles começam a se cortar, porque era um ritual deles. E começam a mutilar os seus corpos, tentando que Deus, o Deus dele, Baal, mandasse fogo. E sabe o que acontece? Nada de fogo. E é claro que não viria. Por que não viria? Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, 1 Coríntios, coloca esse texto. Por que não veio fogo? Porque, como disse o apóstolo Paulo, o ídolo é nada. Nosso Deus é real, verdadeiro e poderoso. Mas o ídolo, 1 Coríntios capítulo 8, diz o seguinte, a partir do verso 4. Com respeito, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, e é o nosso Deus, Yahvé, Deus poderoso, Jesus Cristo. O ídolo é nada, é nada. E a gente não se admira de ouvir essa história e de saber que não houve resposta, porque o ídolo é nada. Qualquer ídolo. Inclusive os ídolos modernos que levantamos no nosso coração, o dinheiro, o sexo, é nada diante de Jesus. Ele não preenche nada, não resolve nada, não muda nada. Só Jesus é quem muda. Aleluia. Beleza, agora chega a vez de Elias. A primeira coisa que Elias faz, eu não vou ler tudo, mas depois você lê lá. Ele repara, ele restaura o altar. Ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e restaura o altar. Deus nos chamou para sermos também restauradores de altar. Isso significa lembrar as pessoas do Deus verdadeiro. Aonde Deus foi esquecido, Ele precisa ser lembrado, Ele precisa ser anunciado. Aonde a palavra de Deus está sendo deixada de lado, ou mesmo vilipendiada, nós precisamos fazer alguma coisa e nos colocar, ao invés de nos acovardarmos, devemos restaurar o altar de Deus nessa terra. Eu estava falando com a liderança sexta-feira, queridos, é certo que um dia nós iremos para o céu, mas até esse dia chegar é nossa responsabilidade trazer o céu para a terra. Nossa responsabilidade é sermos cheios do Espírito Santo e fazer com que as pessoas saibam que existe um Deus poderoso, real, que morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus e voltará para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Aleluia! Pois bem, Elias começa então a fazer isso, ele restaura o altar. Depois de restaurar o altar, ele pega o sacrifício, coloca lá. Só que Elias,
Mais uma vez, o cara é muito destemido e corajoso. Sabe o que ele faz? Elias, ele cava uma vala ao redor do altar. E aí ele pede que tragam baldes de água. Ele não quer simplesmente que Deus mande fogo, ele quer dificultar a coisa. É como se ele dissesse assim: eu vou mostrar para vocês, eu ainda vou tornar a coisa difícil aqui. E ele pega alguns baldes de água e começa a jogar sobre o sacrifício, sobre a lenha. Vocês já viram lenha molhada pegar fogo? Não pega, mas com Elias pegou. Consumiu tudo. Ele molhou tudo ao ponto, ele jogou tanta água sobre o sacrifício e sobre a lenha, que a vala que ele havia feito ao redor do sacrifício e da lenha e do altar, encheu, ficou cheia de água. E aí então, diferente dos profetas de Baal, que gritaram, que se cortaram, que fizeram uma série de rituais sinistros, grotescos, Elias faz uma simples coisa: ele ora. Elias ora. Versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Elias ora, e ele não faz uma oração qualquer, ele começa a oração e é lindo. Deixa o versículo 36. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Elias ora, ele ora com base nas promessas de Deus. Ele não é com base nos esforços dele, não é com base nos méritos. Deus, veja o que eu fiz para o Senhor. Não, ele diz: Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac. Quando ele usa esse termo, ele está invocando todas as promessas que haviam sido feitas antes dele. Ele está invocando Deus que vela por fazer cumprir a sua palavra. Porque Deus não tem compromisso com o nosso desempenho, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com o que Ele prometeu. Muitas vezes a gente está orando e pedindo de Deus coisas fundamentado no nosso desempenho, quando nós deveríamos estar orando a Deus fundamentado nas promessas que Ele fez para nós. Nós devemos usar as promessas, porque nós temos um Deus que faz cumprir a sua palavra. Aí aqui é importante a gente conhecer a palavra. Sabe por que que nós não oramos com base na palavra? Porque não conhecemos a palavra, porque não lemos a Bíblia. Quando você vai orar, tudo que você tem a pedir é aquilo que as suas emoções estão dizendo que você deve pedir, mas você de fato não sabe o que pedir de acordo com a vontade de Deus, porque você não tem base. Querido, leia a Bíblia em nome de Jesus. Se dê o trabalho de abrir a sua Bíblia diariamente e ler pelo menos uma porção bíblica diária, para que isso alimente a tua alma e te fundamente no teu relacionamento com Deus. Você verá que a sua vida jamais será a mesma. Suas orações nunca mais serão as mesmas. Sua relação com Deus, sua vida emocional jamais será a mesma. Elias, ele faz uma oração e Deus então o responde. Porque tem uma coisa muito simples na palavra de Deus pela qual Deus se move: fé. Não precisa de uma parafernália de coisas e de desempenho e de coisas para apresentar a Deus para que Ele haja. Só precisa que você creia na promessa e se mova pela fé na promessa que Ele fez. Ele vai ouvir a tua oração. E a resposta de Deus foi que Deus mandou fogo, e a palavra de Deus em algumas traduções diz que Ele lambeu a água, o sacrifício, o altar, a água lambeu. Quando Elias propôs o desafio, o povo disse assim: parece bom isso aí.
depois que Deus então se manifesta e prova que Deus é Deus, a resposta de Deus, depois de Deus responder, Elias dá uma ordem para o povo, e aí o povo parece que meio que se desperta, infelizmente momentaneamente. Ele dá uma ordem e diz assim: peguem todos os profetas de Baal, desçam ao riacho e vamos matar todos eles. Coloca versículo 38 ao 40. Mais uma vez, Elias vai mostrar que é um cara corajoso. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho e lá os matou. O próprio Elias desceu e matou 900 camaradas. Provavelmente com a ajuda do povo, lógico. Mas ele mesmo estava lá, executando o juízo de Deus. Depois nós vamos falar algumas coisas a respeito do juízo de Deus. Elias teve coragem de chegar e fazer o que tinha que ser feito. Até esse ponto da história, a gente não pode negar que homem corajoso, destemido, cheio de autoridade era Elias. Sim ou não? Beleza, aconteceu tudo isso. Então o que Elias pensa? Agora tudo vai ser diferente. Talvez você já tenha pensado isso. Diante de algumas situações da sua vida, depois de uma vitória, depois de uma bênção, depois de tomar uma decisão séria, você vem num culto, um culto maravilhoso, ele fala o seu coração, a palavra vai de encontro ao teu coração e você diz: a partir de hoje tudo vai ser diferente. Talvez você, a semelhança de Elias, criou essa expectativa em algum momento da sua vida. Agora tudo vai ser diferente. Só que não, para Elias não. No caso de Elias, depois que isso acontece, ao invés de mudar, a perseguição que havia, ela se intensifica e se torna ainda mais pessoal. Aqui a gente tem um quadro de uma mulher. Olha o que Jezabel diz no capítulo 19, versículo 1, coloca aí. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Verso 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Antes de falar sobre a reação de Elias a essa ameaça, nós vamos falar da própria Jezabel. Porque é curioso, é no mínimo curioso, que uma mulher, diante de uma manifestação dessa, onde ela mesma pôde perceber que o Deus a que ela servia era um falso Deus, ela ainda mantém o posicionamento de querer servir a esse Deus. Isso fala de pessoas tão obstinadas, mas tão obstinadas, que aquilo que devia servir de motivo de arrependimento se torna combustível para aumentar a rebelião. É aquela pessoa que, quando Deus toca e desconstrói o castelo dela, dizendo: isso aqui está errado, e mostra por A mais B que está errado, essa pessoa, ao invés de se render a Cristo, ela faz o quê? Ela se revolta ainda mais. É gente de um coração duro ao extremo. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. E se tiver, eu espero que o Espírito Santo esteja quebrantando o teu coração agora. Você tem que sair dessa dureza de coração. Isso pode te levar à ruína, meu irmão. Isso pode te levar à ruína, minha irmã. Isso pode acabar com a tua vida. Para de ser orgulhoso dessa forma. Para de ser orgulhosa. Aquilo que Deus está mexendo é porque Ele está permitindo, é para o teu bem. Ele está tentando te provar e te mostrar, como fez com Jezabel, que o que você está fazendo está errado. Mas mesmo Ele te provando, você continua obstinado. Obstinada. Em nome de Jesus, eu vim aqui, eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus, dizendo para você: meu irmão, te arrepende, sai desse lugar de obstinação, quebranta o seu coração e entrega a sua vida a Jesus, de verdade. Essa é uma grande oportunidade. Agora, o que acontece depois dessa ameaça? A Bíblia diz, capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo. Vamos lá, vamos recapitular aqui, vamos ver toda a história.
desde o começo da história, Elias é um cara que ele é destemido. Não faz sentido agora ele ter medo. Jezabel já vinha tentando matar ele faz tempo. Por que agora ele está com medo? Por que agora ele decidiu fugir? Lembra que ele fugiu 2 vezes? As 2 vezes que ele fugiu, Deus mandou. Aqui, quem mandou ele fugir foram as emoções dele. Agora ele está num estado de esgotamento emocional, de tanta decepção e medo, que ele diz: cara, para mim já deu. Ele foge, com medo de morrer. E a minha pergunta inicial nesse ponto da mensagem para você é: quem é que está governando a sua vida? Suas emoções ou a palavra de Deus? É importante que a gente reflita um pouquinho sobre quem está governando as nossas emoções, porque dessa vez aqui foram as emoções de Elias que estavam governando ele, não a voz de Deus. Nesse ponto, Deus também permite que a gente veja a humanidade de Elias. Tiago fala que Elias foi um grande profeta, um cara acima da média de todos os profetas, mas ele era um homem sujeito às mesmas tentações como qualquer um de nós. Então, Deus está falando que Elias aqui chegou no limite emocional dele. Ele construiu toda uma caminhada. Sabe, a gente chamaria, alguns chamam que Elias, diz que Elias teve depressão. À luz da psicologia isso faz um certo sentido, porque a depressão, dentre vários fatores, tanto biológico, orgânico, hereditário, uma série de coisas, tem um fator que é muito comum também, que é uma escalada de expectativa, frustração, uma queda brusca. Eu gosto de uma cena de um filme para descrever mais ou menos isso. Alguém já assistiu aquele filme, que ele é com Mel Gibson, que o cara pinta o rosto, esqueci o nome, que é de época e tal, ele está numa batalha épica. Como é? Coração Valente, acho que é Coração Valente. E aí ele está lutando, no meio da batalha, ele descobre que ele está lutando contra o melhor amigo dele. Vocês já viram, né? É esse filme, né? Vocês lembram o que acontece quando ele descobre que é o melhor amigo dele? Ele desiste de lutar. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Elias. É tipo assim: cara, eu achei que ia dar certo. Agora, eu achei que ia ser diferente agora. Mas não foi. E Deus, ele também, a gente vai perceber que Deus está tratando uma série de coisas aqui. Mas antes de a gente entender isso, é importante a gente dizer que acontecer isso com a gente não é o fim do mundo. Nós somos seres humanos, irmãos. Se Deus permite essas coisas na Bíblia, eu consigo ver Deus permitindo que essas coisas aconteçam na Bíblia, porque é como se fosse um alerta dizendo: ei, os maiores homens da Bíblia tiveram momentos difíceis, por que você não teria? Homens que foram extremamente usados por Deus passaram por dificuldades emocionais, por que você não passaria? Então nós precisamos entender que isso faz parte. Elias está aqui completamente no limite emocional dele, e a gente tem alguns sinais de esgotamento emocional que eu quero mostrar para você. 6 sinais pelo menos. Versículo 3, nós temos, coloca o versículo 3. Elias teve medo. O primeiro sinal de esgotamento emocional: medo. A pessoa, ela vive em estado de alerta e de angústia constante. Ela está, agora a partir desse momento, Elias é regido pelo medo na vida dele. Então algumas decisões que ele passa, Deus no final da história o realinha. Mas desse ponto em diante, até pouco antes do final, Elias está sendo governado pelo medo, e algumas decisões que ele toma estão fundamentadas nesse sentimento, nessa emoção de medo. A outra coisa que aconteceu: fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Sabe o que acontece com gente esgotada emocionalmente? Desiste de gente. Não tenho paciência para estar com os outros não, meu irmão. Eu quero estar sozinho. Eu quero fazer essas coisas sozinho. Eu prefiro estar na minha casa sozinho. Gente que está em estado de esgotamento emocional desiste de gente. E talvez você esteja aí dizendo: todo mundo igual, todo mundo é falso, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, ninguém presta. Porque a gente em estado de esgotamento emocional, elas desistem das relações.
elas entram em estado de desilusão, o que também é um dos sintomas de depressão. Então, o outro sintoma, versículo 4. E entrou no deserto. Sabe o que isso significa? Isolamento. Desistir de gente, depois de desistir de gente, faz o quê? Se isola. Quer fazer tudo sozinho, não quer conversa com ninguém, quer papo com ninguém. Quer ficar absolutamente sozinho. Um outro sintoma que nós temos aqui também no versículo 4 sentou-se debaixo eu vou deixar isso por último, e orou pedindo a morte. Embora esse seja o último estágio, Elias entrou no estado de ideação suicida. Porque assim, mas ele não quis se matar. Esse aqui está com problema. O crente, ele arrumou um jeito de criar sua própria ideação suicida. A ideação suicida, a ideia de suicídio do crente é pedindo para Deus matar ele. Todo crente que está cansado da vida, esgotado emocionalmente, ele pede para Deus levar. Quantas vezes você já pediu para Deus te levar, meu irmão? Esgotado, cansado da vida. E disse: Deus, me leva. Não aguento mais essa vida. Estou cansado de tudo aqui. Estou cansado de tudo e de todos aqui na terra. Queria ir embora. Queria estar com o Senhor. Mas isso é uma ideação suicida, né? É o desejo de morrer. Mas ainda tem uma outra coisa, que é o que ele diz aqui no final: tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Isso significa frustração. Ele achou que poderia fazer algo que os antepassados dele não fizeram, mas ele não conseguiu fazer. E ele se vê extremamente frustrado. Nós temos aqui então 6 sinais de esgotamento emocional na vida de Elias. Aí você pode me perguntar assim: por que isso acontece? Por que alguém chega nesse estado? Quais as raízes desse mal? Bom, a gente pode ter uma série de respostas, mas eu quero dar algumas para vocês. Primeiro, eu já falei no início: simplesmente porque somos seres humanos. Irmãos, não é pecado ser gente, pecado é querer ser Deus. Eu estou falando disso porque os meninos sabem, segunda-feira, no dia 20, feriado, eu fui jogar futebol. E eu passei muito mal. E eu confesso que eu fiquei com medo de morrer. E aí, bate aquelas angústias. Embora eu me considere, e talvez as pessoas que me cercam também me consideram, muito forte emocionalmente, eu trabalho muito minha mente para isso. Eu fiquei com medo naquela hora. E às vezes eu me sentia culpado por sentir medo de morrer, porque para mim eu não deveria sentir medo, na minha cabeça. E aí, Deus falou: você é só um ser humano. Não é pecado sentir medo. Em algum momento a gente vai sentir medo, a gente tem que admitir isso diante de Deus em oração, entregar esse medo nas mãos do Senhor e deixar que Deus cuide da gente. Você está entendendo? O problema, existem 2 problemas diante do medo. Primeiro é a gente ceder a ele completamente. Segundo é a gente se sentir pouco espiritual porque se sente medo. Gente, nós somos ainda seres humanos, estamos condicionados. Pega assim no teu braço aí, ó. Pega aí rapidinho, toca aí. Cara, isso é matéria, isso é completamente frágil. Então é completamente normal. E aí, fora isso, Deus vai ministrando no nosso coração. Nós muitas vezes passamos por situações na nossa vida, por escolhas erradas que a gente faz. E aí, quando eu passei por isso, o Senhor falou: meu filho, você não come direito, se alimenta mal, descansa mal, não faz nenhum exercício físico. Então a gente precisa aprender a cuidar também do nosso corpo. Sabe o que acontece? É engraçado. No final desse texto, depois você lê lá, Elias, quando Deus, logo depois que Deus consome o holocausto, Deus manda chuva. A chuva que há 3 anos não chovia, Deus manda chuva. Quando Elias sabe que vai chover, sabe o que ele faz? Ele vai correndo na frente do carro de Acabe. Ele correu 32 quilômetros. Cara, ele é só um ser humano
Ele precisava, e certamente estava também fisicamente esgotado. A gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo, irmãos. A gente precisa ter saúde, a gente precisa aprender a alimentar bem, a gente precisa aprender a descansar bem, a gente precisa desacelerar. Deus tem falado comigo, eu preciso desacelerar. Eu estou tentando desacelerar. Não é fácil desacelerar para quem acostumou uma vida acelerada. Eu não paro para nada o tempo todo. A minha mente não para, meu corpo não para, e eu estou fazendo sempre alguma coisa. A verdade, eu me acostumei com um estilo de vida onde ficar parado parece que eu estou perdendo tempo. Só que a gente adoece assim. Eu queria, inclusive, usar esse momento da mensagem para dizer para você: cuide da sua saúde, meu irmão. Cuide da sua saúde. Se você está acima do peso, faça uma dieta, vá fazer uma caminhada. Mesmo que você não esteja... Olha, eu vou falar, tá, meu bem? Posso? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa é magrinha, não tem problema. Minha esposa também fez um exame, está com colesterol alto. Falei, amor, bora cuidar da saúde. Vamos voltar para a academia, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. Irmãos, com todo carinho no meu coração por vocês, eu estou dizendo para vocês, cuide da saúde de vocês. A gente tem muita coisa para fazer aqui na cidade de Deus. A gente precisa estar saudável para ser instrumento de Deus. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo que Ele nos deu. A gente não vai nem conseguir caminhar pelas ruas da cidade de Deus se a gente não tiver saúde. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso. Mas existem outras coisas também. Traumas. Traumas também nos fazem desenvolver todos esse esgotamento emocional que viveu Elias. Elias foi um cara que viveu muitos traumas. Mas o principal deles, obviamente, foi a expectativa do que ele criou e que foi drasticamente, gravemente frustrado. É lógico que as expectativas, é importante que se diga, a responsabilidade das expectativas é inteiramente nossa. Não é responsabilidade de Deus as expectativas que criamos. Entenda isso. É importante que a gente tenha um entendimento correto de como é a dinâmica do relacionamento com Deus, para você não achar que as expectativas que você cria, foi Deus quem colocou no seu coração. Não, as expectativas que nós criamos são responsabilidade inteiramente nossa. As expectativas que você cria são responsabilidade inteiramente sua. Então você precisa entender isso. E muitas vezes você está criando expectativas irracionais, completamente fora da vontade de Deus, idealizadas por você mesmo, mas aí você está esperando que Deus as realize, quando Deus não tem compromisso com elas. Então é importante que você pense sobre isso. Um outro motivo pelo qual alguém pode chegar no esgotamento emocional, isso tem a ver com o que eu acabei de falar, que é com os nossos pensamentos enganosos, as expectativas que criamos. E por fim, pecado. Elias pecou. Irmão, a Bíblia diz que todos pecaram. A única pessoa que pisou nessa terra e que não pecou foi Jesus Cristo. Então, a gente pode ver pelas falas, algumas falas de Elias. Coloca de novo o versículo 4 aí. Pelas falas de Elias, a gente pode perceber algum nível de pecado. Porque quando ele diz assim, não sou melhor do que os meus antepassados. Espera aí, quer dizer então que em algum momento você achou que era melhor? Então você percebe aqui que aqui tem o pecado do orgulho. Tem uma outra fala que ele fala para Deus lá no texto inicial que nós lemos, quando ele diz, Senhor, só sobrou eu. Peraí, tu esqueceu. Quando ele esteve com Obadias, lá o chefe do palácio, Obadias diz para ele, Elias, eles estão matando todos os profetas, eu guardei 100 profetas, 50 numa caverna e 50 em outra caverna. Será que ele esqueceu do que Obadias disse? Será que ele esqueceu do próprio Obadias como homem de Deus? E de ele achar que ele era o único cara que se importava, de ele achar que era a única pessoa que fazia diferença? Ele é um cara extremamente orgulhoso. É o pecado da igreja. É o maior pecado dos crentes, irmãos. É orgulho. É de achar, sempre tem um crente achando que tem a solução de tudo, que ele é a solução da coisa. E exatamente são esses os crentes que mais se decepcionam, mais se frustram, mais estão decepcionados com gente, mais estão angustiados na alma, mais estão sofrendo emocionalmente, porque estão carregando sobre suas costas um peso que Deus não colocou sobre eles. Eles colocaram sobre si, achando que eles eram muito superiores aos demais. É por isso que alguns aqui talvez estejam em esgotamento emocional. Se estão entendendo isso, diga amém. Então por que Deus permite isso? Para a gente não se orgulhar. Para a gente lembrar
que não é na força do nosso braço que fazemos a vontade de Deus. Irmão, eu te garanto uma coisa: por mais bem preparado que seja um ser humano, ele jamais, com toda a sua habilidade, será capaz de fazer a obra de Deus sem Deus, sem o Espírito Santo, se não for na força do Senhor. Um dos princípios da salvação, e a gente pode entender que esse princípio se estende para toda a nossa vida caminhada cristã, é que nós somos salvos pela graça para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Se somos salvos pela graça, nós também fazemos as coisas para Deus pela graça. E nós não podemos achar de forma alguma que nós somos capazes o suficiente. Então, dá para perceber pelas falas. Existe uma teoria na psicologia de um teórico, Bion, o nome dele é Bion. E ele diz que a gente consegue descobrir o que vai no interior de alguém pelas falas. E a gente consegue perceber que essa teoria ela é funcional pelas falas de Elias. E de fato a gente ouve algumas pessoas, é como se elas estivessem revelando o interior delas. Às vezes elas não percebem, mas o interior delas está sendo revelado pela fala. E as falas de Elias aqui, para Deus, revelam um coração orgulhoso. Agora, para a gente finalizar, como é que a gente vence isso? A verdade é, como Deus tratou isso com Elias. Se você quer vencer o esgotamento emocional, a primeira coisa que você deve fazer é orar. A gente tem que admitir que em momento algum Elias deixou de orar. Em momento nenhum Elias deixou de buscar o Senhor. Então, mesmo que você esteja num estado hoje de sobrecarga emocional, de angústia, de ansiedade, de depressão, não pare de orar. Não pare de orar. Continua orando. O Senhor, Ele vai trabalhar no seu coração. Agora, ele continua. Capítulo 19, versículo 5. Coloca aí. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Tem duas coisas nesse texto inicial para a gente ver. Deus enviou anjos. Como é que Deus envia anjos hoje em dia? Ele não vai, embora ele possa fazer, via de regra, ele não usa mais esse artifício de mandar um anjo, um ser celestial, mas ele usa pessoas. Porque a maneira como Cristo escolheu se manifestar na terra foi por meio do seu corpo. E pessoas hoje são o principal instrumento de Deus na manifestação da glória dele. Sabe como é que Deus envia anjos para a tua vida? Mandando aquelas pessoas que querem cuidar de você e você rejeita. E você fecha o coração. E você quer discutir, quer argumentar e não quer aceitar o cuidado dos anjos que Deus tem mandado para a sua vida. Que você acha que essas pessoas, elas estão lá para te confrontar, que elas estão lá para fazer qualquer coisa, menos te ajudar. Não, estão lá para te ajudar. Sabe por quê? Era bem melhor essas pessoas estarem deitadas na casa dela, na frente de um ar-condicionado, de uma televisão, de um ar-condicionado, do que estar lá tentando ajudar você. Mas Deus moveu o coração dessas pessoas para te ajudar. Elas foram lá, elas mandaram mensagem, elas enviaram convite, elas oraram por você, elas te deram uma palavra. Então aceite o cuidado de Deus. Aceite o cuidado de Deus, porque Elias aceitou. Depois que Deus envia anjos com comida, bebida, para que ele pudesse restabelecer a força. Aprenda a descansar. Irmãos, aprenda a descansar. Nos dois aspectos que essa palavra nos permite propor. No aspecto físico, aprenda a dormir bem. John Wesley, uma vez questionado como é que ele tinha força para pregar tanto, porque John Wesley era um homem que pregava muito, e ele disse assim: eu durmo todas as oportunidades que eu tenho. Se ele estava numa carroça, a caminho de algum lugar, ele dormia. Se ele estava numa embarcação a rumo de um outro continente, ele dormia. Ele dormia todas as vezes que ele podia. John Wesley teve uma vida muito intensa no Evangelho. Mas também descanse a sua alma. Presta atenção, você vai ver uma coisa.
vou fazer um teste com você. Se você consegue descansar a sua alma. Eu descubro quando alguém consegue descansar a alma, quando eu pergunto dela assim, quando o corpo não está fazendo nada, se ela encontra paz interior. Porque quando o corpo não está fazendo nada, mas a alma está com tédio, está entediada, essa alma não descansou. O tédio é um corpo parado com uma alma ativa, com uma alma que não para, uma mente que não para, que não descansa em momento nenhum. Você precisa aprender a descansar em Deus. Isso significa entregar todas as coisas na mão do Senhor, sabendo que nós não somos capazes de fazer nada, mas Deus, a quem nós confiamos, Ele sim tem todo o poder para cuidar daquilo que nós não temos capacidade de cuidar. Entrega. O descanso está intimamente ligado com a minha capacidade de entregar as coisas de Deus, de aceitar fatos incômodos para a minha vida. Ok, de repente você está ali diante de um fato incômodo. Eu não vou conseguir pagar a dívida. E aí aquilo tira a tua paz. Você tem que dizer, Deus, tudo bem, eu fui irresponsável, me perdoa, me arrependo. Não deveria ter feito essa dívida, agora eu não tenho o que fazer. Eu entrego. Senhor, eu tenho duas opções aqui, existem dois caminhos. O Senhor pode muito bem me ajudar. E se o Senhor me ajudar, eu serei muito grato. Mas se o Senhor não me ajudar, o Senhor não tem responsabilidade, porque eu fiz a dívida. E o meu nome vai sujar. Então eu aceito a consequência da minha escolha. Quando você faz isso, você descansa. Quando você aceita as consequências da sua escolha e aceita o fato que Deus não tem que resolver os problemas que você criou, Ele não é obrigado, Ele faz por graça, querido, às vezes. Em alguns casos é necessário que a gente colha os frutos das nossas sementes. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Se você não colher aquilo que você semeou, você vai plantar de novo. Você vai usar a mesma semente outra vez. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai voltar para o lugar que você muitas vezes prometeu que não voltaria, porque Deus te poupou. Normalmente Ele não faz isso, porque existe uma lei universal. Está lá em Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia para a carne colhe destruição. Aquele que semeia para o Espírito colhe a vida eterna. Gálatas capítulo 6, do 7 ao 9. Portanto, nós precisamos aprender a descansar em Deus, aceitando a soberania dEle e as consequências das nossas escolhas. Eu falo isso, irmãos, porque eu já passei por isso. Já teve uma noite que eu não dormi porque eu fiquei pensando em dívidas, e eu fiz exatamente essa oração que eu acabei de falar para vocês. Eu disse, Deus, a responsabilidade é toda minha. Eu não vou botar culpa em ninguém, eu não vou ficar aqui desesperado, e nem vou ficar me debatendo para o Senhor. Eu estou lhe pedindo como um filho, se o Senhor quiser me ajudar, eu serei muito grato. Como Ele já havia me ajudado outras vezes, eu já tinha feito essa oração inúmeras outras vezes. A gente tem que ter cuidado, porque a gente cria armadilhas para a gente mesmo. Eu já tinha feito essa oração outras vezes, Deus já havia me ajudado outras vezes. Eu acredito que eu comecei a ser irresponsável por Deus ter me ajudado outras vezes. E aí eu fiz de novo, só que dessa vez Deus não me atendeu. Ele disse, não, meu filho, agora você vai ficar com a dívida. E assim foi. Só que eu consegui, nessa noite, eu fui dormir mais ou menos umas 3 da manhã com crise de ansiedade. Foi a última vez que eu tive crise de ansiedade na minha vida. De lá para cá eu nunca mais tive. Passei a noite toda em guerra, minha mente não parava. Eu estava com sudorese, eu estava com meu coração com taquicardia, meu coração, respiração ofegante. E eu não conseguia dormir, angustiado com aquilo. E eu falei, eu vou passar a noite orando, mas eu vou dormir, não vou passar a noite em claro não. Fui para a sala de casa e eu andava de um lado por outro orando e dizendo, Deus, o Senhor tem razão, eu sei que o Senhor é bom, isso não muda o seu caráter. Fui eu que falhei, eu fui irresponsável, eu não calculei, eu não tive responsabilidade. E depois de muita luta e reconhecimento e arrependimento, eu voltei para a cama e dormi. De lá para cá, fiquei com débito. Mas de lá para cá eu nunca mais tive ansiedade. Mas porque a grande verdade é que não tem descanso sem entrega. Não tem descanso sem entrega. Não há descanso sem entrega. Definitivamente. Se você não aprender a entregar a vida do seu filho, do seu marido, das suas finanças, seja lá o que for que você precisa entregar, você não vai encontrar descanso.
Bom, seguindo, Elias olhou ao redor, aí junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele voltou a descansar. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus ainda tinha um plano para Elias. Mas aqui tem uma coisa, coloca Lamentações 3:33. É importante que se diga uma coisa. A gente muitas vezes tem a tendência de achar que Deus é mau e que Deus quer nos punir. Percebe aqui que na fraqueza de Elias, Deus cuidou de Elias. Deus não olhou para Elias e disse: Elias, e aí, meu irmão? Agora quer dizer que tu vai desistir? Não, você não pode fazer isso, você é meu servo, você não pode sentir essas coisas, você não pode esperar essas coisas. Não, Deus não fez isso, Deus cuidou dele. Agora, é importante entender isso, porque isso é fundamental para que a gente seja curado nas nossas emoções. Porque, olha o que diz Lamentações capítulo 3, versículo 33. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esse é o ponto de partida do nosso Deus. Querido, Deus emite juízo? Emite. Deus, Ele é justo? É justo. Mas a natureza de Deus é de bondade. Ele parte da bondade. Jonathan Edwards, um dos maiores reformadores que já existiu, que inclusive ele pregou o sermão mais famoso que a gente conhece de Jonathan Edwards, é pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas ele dizia uma coisa, que o juízo de Deus era a obra estranha de Deus, mas a bondade de Deus era a obra natural de Deus. A natureza de Deus é bondade. Quando Moisés pediu para ver Deus, e Deus disse: eu não posso me revelar para você, me mostrar para você, porque se eu me revelar você morre. E ele disse: Senhor, então mas eu vou te passar, tu vai me ver pelas costas, eu vou te colocar na fenda da rocha. Ele é colocado na fenda da rocha. Quando Deus passa, ele diz que ele passou diante de Moisés toda a bondade dele. A maneira de a gente ver Deus é vendo a bondade dele. Só que a gente tem uma ideia de um Deus mau, que ele está doido para punir a gente, que ele não suporta a gente fraca. Eu não sei que Bíblia você está lendo, mas a gente precisa consertar nossa visão a respeito de Deus, urgentemente. Inclusive, semana que vem nós teremos um seminário de cura e libertação sobre paternidade, para mudar a sua visão a respeito de Deus. Aqueles que virão, sairão com a sua visão a respeito de Deus transformada, porque Deus não é esse homem mau, ranzinza, que está mal-humorado, que está ali em busca de punir alguém que errou. Não! A natureza dele é bondade. Só para te usar como exemplo, se você é surpreendido em algo que você não gosta, a minha e a sua natureza é responder com maldade. Se Deus for surpreendido, Ele responde com bondade, porque é a natureza dele. Agora, quando alguém deliberadamente e insistentemente persiste no erro, porque o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Que ela está sendo adiada porque o Senhor, Ele quer dar oportunidade, porque Ele é longânimo, porque Ele é bom, porque Ele está dizendo: ei querido, arrepende, volta para Jesus, sai do pecado, entrega a tua vida, te reconcilia com Jesus. Ele está dando oportunidade porque Ele é bom. Ele não tem prazer, não é do agrado de Deus. Isso que não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele não tem prazer em afligir ninguém. Esse não é o ponto de partida de Deus, mas de querer abençoar. Jeremias 11, 29. Esse é o ponto de partida de Deus. Coloca Jeremias 11, 29 aí, meu filho, por favor. Nem mesmo 29. 11. Capítulo 11. É 29 e 11, é o contrário. Valeu, ainda bem que tu lembrou, é isso mesmo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o caráter de Deus. Aí você faz alguma coisa, ai, Deus vai me punir, Deus vai me punir. Outro dia, nós estávamos conversando, nós estávamos numa célula. E aí uma irmã comentou que achou que a morte da irmã era punição de Deus. Eu disse: não, irmã, não é. Nós não temos um Deus que está ali dizendo assim: deixa eu ver quem que eu vou punir hoje. É tu que eu vou pegar hoje. Não, irmãos.
Nós temos um Deus que está procurando alguém que Ele possa abençoar. Muitas das coisas ruins que a gente vive são consequências das nossas próprias escolhas. Deus, Ele simplesmente deixou o padrão e a gente muitas vezes simplesmente ignora. E para a gente finalizar, Deus nos faz ver que a gente não está sozinho. Volta lá no 1 Reis. No final das contas, Deus manda Elias ir ungir um substituto, um novo discípulo, porque ele tinha deixado o outro. Versículo 7. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou fortalecido com aquela comida que veio de Deus. Tudo aquilo que Deus te dá te fortalece. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí nós temos todo aquele diálogo de Deus. Vai continuar, que nós lemos no início. A gente vai finalizar com esse texto. No final das contas, Deus, Ele vai se revelar para a gente de uma maneira diferente do que a gente imagina dele. Primeiro, a gente pensa que Deus é aquele cara mau. Segundo, a gente acha que Deus vai sempre se revelar daquela maneira extraordinária e estrondosa. Mas a gente percebe no diálogo. Primeiro que eu lembro de uma frase, eu citei no início que o Wilker pregou uma mensagem sobre esse texto. Eu lembro que ficou registrado na memória que as cavernas da vida, quem entra é a gente. A gente tem que escolher sair. Deus está nos chamando para sair das cavernas da vida, para ouvir a doce, suave voz, murmúrio suave, que Ele quer falar aos nossos corações. Esse murmúrio suave, talvez seja essa palavra ecoando no teu coração, dizendo: meu filho, está fazendo o que aí? Está fazendo o que aí no mundo? Está fazendo o que aí na prostituição? Está fazendo o que aí nessa vida de vícios? Está fazendo o que aí longe da minha presença? Está fazendo o que, meu irmão? E sabe o que é lindo? É que, na verdade, volta o versículo aí. Volta mais um, por favor. Volta mais um. Volta mais um. Sai e fica no monte na presença do Senhor. Não, volta mais um, pelo amor de Deus. Eu vou pedir para te voltar mais um agora. O início da conversa está aqui. Eu disse o que está fazendo aí, né? Mas eu ouvi uma interpretação bíblica desse texto que eu achei linda. Que foi o seguinte: a pergunta não é o que você está fazendo aí, é o que você está fazendo aqui. Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque Ele não é um Deus distante dizendo que está longe, dizendo: ei, está fazendo o que aí? Ele é um Deus próximo, está dizendo assim: filho, o que tu está fazendo aqui? Ele está lá. Ele está lá, no pior momento da vida de Elias, ele está lá, do lado dele. Ele não está julgando, ele não está emitindo juízo sobre Elias. Ele está entendendo a humanidade dele, dizendo: meu filho, está fazendo o que aqui? Isso aqui não é o teu lugar, não te chamei para estar aqui. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Está fazendo o quê? Ele está aí com você. Pode ser: não, eu fui tão longe de Deus, Deus não se importa mais comigo. Não, Ele ainda está lá. E talvez muitas vezes você ouviu ele dizendo: meu filho, você estava lá na festa, na beira do bar, fazendo alguma coisa, fumando, fazendo o que está de errado. E Deus está dizendo: filho, está fazendo o que aqui? É muito interessante, porque eu já ouvi vários testemunhos de pessoas ouvindo a mesma pergunta: está fazendo o que aqui? Deus lá, dizendo para ele: esse aqui não é o seu lugar. Depois disso, Deus realinha Elias e diz: vai lá e unge. Todos tiver que ungir. E ele volta para o centro da missão dele. Ele volta para o centro do propósito dele. E eu quero dizer que esse é o plano de Deus para a sua vida hoje aqui. É que você volte a ouvir Deus e volte para o centro da sua missão e do seu propósito. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.